Boa tarde, turma. Tudo bem? Nos preparando para a nossa provinha G1, semana que vem. Quero fazer com vocês aqui agora uma revisãozinha básica dos assuntos que serão tratados na prova, né? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre os cuidados ao realizar exames, né? Para que os exames tenham qualidade, a gente precisa tomar certos cuidados na fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Na fase pré-analítica, é importante uma identificação correta do paciente e é importante também que o paciente seja bem orientado ao ser informado de como coletar a sua amostra, né? Então, os cuidados pré-analíticos, né, ao realizar exames, a gente precisa de orientar direito esse cliente com relação à necessidade ou não de jejum, poder ou não realizar atividade física, ingerir alguns medicamentos ou ingerir alguns alimentos alguns dias antes. Jamais peça para o paciente não ingerir medicamentos que ele esteja já de uso contínuo. Apenas cite-o nos resultados de exames, tá? Cuidados analíticos. Dentre os cuidados analíticos, nós precisamos de tomar cuidado com os nossos equipamentos, com os nossos utensílios laboratoriais, né? Se estão limpos, se estão secos, se estão calibrados, tá? Então, isso tudo pode interferir e levar a erro no laboratório. Quanto aos pós-analíticos, é a liberação do resultado, a entrega do resultado, né? Então, nós precisamos de avaliar a consistência do resultado, avaliar se aquele resultado é um resultado esperado para aquele paciente. Lógico que a gente não vai chutar resultados, mas a gente precisa de entender que a gente precisa de observar a qualidade daquele resultado, as consequências daquele resultado quando o clínico for observar esse exame, tá? Alguns exames precisam de critérios pré-analíticos especiais, tá? Como, por exemplo, a realização de um lipidograma, a realização de um clearance de creatinina, são exames específicos que têm cuidados específicos que devem ser observados, tá? Então, por exemplo, para o lipidograma, o paciente não pode ter uma alimentação copiosa nas 12 horas que antecede a coleta da amostra biológica. O paciente não deve ingerir bebida alcoólica. O paciente não deve ter oscilações de peso bruscas nesse período, tá? Tudo isso interfere. Então, a gente precisa de tomar esse certo tipo de cuidado. Para o clearance de creatinina, né? O que a gente precisa de orientar o cliente? Como coletar a urina, porque esse é um procedimento que ele vai realizar em casa, tá? Então, é necessário explicar para ele que ele deve coletar toda a urina de 24 horas. Como que se procede isso? Realizando, ao amanhecer, o desprezamento de toda a urina que tiver na sua bexiga. A partir desse momento, toda vez que ele for urinar, tá? Na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, na madrugada, inclusive no outro dia, quando ele levantar, toda a urina deve ser coletada dentro de um frasco e armazenado sob refrigeração. Com isso, eu não estou falando que tem que pôr na geladeira, mas tem que pôr em um recipiente que esteja sob a ação de gelox, por exemplo, uma caixa uma caixa térmica, alguma coisa assim, tá bom? Ótimo. O paciente deve comparecer ao laboratório no dia da entrega da urina em jejum para a coleta do sangue para realizar a dosagem de creatinina, tá? Então, ele tem que ir em jejum. E outra coisa,
jogar a responsabilidade para cima dele. Se ele esquecer de colher alguma urina dentro do frasco, ele tem que acusar e tem que refazer a coleta em um outro dia. Qualquer coisa que deixar de ser coletado vai interferir no exame. Aí a gente já vem falar nas variáveis, né, que interferem no resultado do exame de um clearance de creatinina, que é o peso do paciente, que ele pode trazer já de casa ou pode ser pesado no laboratório, a altura desse paciente, porque com o peso e com a altura a gente vai calcular a área de superfície corporal dele, e não é índice de massa corporal, é a superfície corporal dele, tá? Além do peso e da altura, nós precisamos de medir esse volume urinário dele de 24 horas, para a gente saber quanto de urina ele fez por minuto. Isso é importante lá no nosso resultado. Além disso, a creatinina dosada na urina. Precisa de critérios para dosar essa creatinina na urina. E também dosar a creatinina no soro. Então, essas são as variáveis que nós temos no resultado de clearance de creatinina. Falando-se em resultado, por exemplo, se a gente tiver um resultado lá de 80 ml por minuto barra 1,73 do metro quadrado, o que significa isso? Significa que a cada minuto, 80 ml de sangue foi limpo de creatinina pelo rim. Ou seja, o rim está funcionando perfeitamente, tá? O rim está conseguindo tirar a creatinina do plasma do indivíduo na constância de 80 ml de sangue limpo de creatinina por minuto, levando em consideração uma área de superfície corporal padrão de 1,73 metros quadrados. Ok? Pessoal, a diabetes é uma doença que tem aumentado muito no nosso país. Qual diabetes? Diabetes mellitus, tá? A gente sabe que a diabetes mellitus pode ser tipo 1 ou tipo 2. Tipo 2. Opa, tá falhando as palavras aqui. Bom, o que leva o camarada a desenvolver uma diabetes mellitus tipo 2? Tá? Geralmente é o seu estilo de vida, o sedentarismo, uma alimentação irregular, né? Isso são as principais causas. Tem a ver com hereditariedade? Tem a ver com genética? Tem também. Mas ela não é uma doença hereditária, ou seja, o seu pai tem, você vai ter também. Não. Você tem mais chance de ter do que uma pessoa que não tenha na sua família pacientes diabéticos. Então, ela tem a ver com hereditariedade, mas não é uma doença hereditária, tá? Já o diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune. Por algum motivo, o seu organismo reconhece as células do pâncreas como não próprias e começa a fazer anticorpos contra as ilhotas de Langerhans, principalmente das células beta que produzem insulina. Pode ser uma autoimune em que haja uma formação de anticorpos contra a insulina. E aí, uma série de outras coisas que anticorpos contra receptores de insulina, tem que fazer a investigação para descobrir a causa da diabetes mellitus tipo 1, tá? Então, as razões principais para desenvolver o diabetes mellitus tipo 2 é o sedentarismo e alimentação inadequada, ok? Pessoal, um paciente para ser classificado como pré-diabético, ele é aquele paciente que tem glicose entre 100 miligramas por decilitro e 126 miligramas por decilitro, tá? Quais são os sintomas que esse paciente tem? Praticamente nenhum, porque a diabetes dele não está instalada, tá? Os sintomas que a gente pode observar nesse paciente é porque, por vezes, e na maioria das vezes, ele é obeso, tá? A obesidade vem do sedentarismo e de uma alimentação inadequada, e o pré-diabético, a primeira coisa que ele vai desenvolver é a obesidade que a gente pode observar, tá? Então, laboratorialmente, como a gente vai saber se o paciente é pré-diabético? Fazendo uma dosagem simples de glicose. Está entre 100 e 126, ele é considerado um pré-diabético e precisa de tomar cuidados e ser orientado para mudar o seu estilo de vida.
Quanto à vigilância epidemiológica, né, as políticas públicas que fazem com que surjam menos casos de diabetes, o que pode ser feito? Campanhas. As campanhas para a mudança de estilo de vida, para adequar a alimentação. Tá? O Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, elas fazem campanhas para orientar as pessoas. Talvez não é a forma ideal, mas é o que se tem para fazer, tá? Outra coisa é acompanhar clinicamente esse paciente, né? O médico que atendeu esse paciente viu que ele está pré-diabético, ele precisa de ser contactado, fazer uma busca ativa desse paciente para ele fazer o acompanhamento dessa glicose dele, porque às vezes ele não leva muito a sério, e aí ele vai desenvolver o diabetes. Caso ele receba orientações e siga essas orientações, ele não vai desenvolver essa diabetes mellitus tipo 2, tá? Então, o acompanhamento clínico é importante para o paciente não evoluir para essa doença, tá? E orientar ainda a população, principalmente os pré-diabéticos, das consequências de uma diabetes mellitus tipo 2, tá? Então, a gente precisa de mostrar para o paciente o quão graves são as consequências de uma diabetes mellitus, tá? A gente vai dizer para ele que ele pode perder as vistas, que ele pode sofrer de insuficiência renal, que ele pode desenvolver uma hipertensão arterial, ou seja, doenças graves que podem levá-lo à morte. Então, a gente precisa de orientar o paciente contra isso, tá? Turma, compostos nitrogenados não proteicos, né? São compostos provenientes do metabolismo das proteínas e que são compostos que precisam ser eliminados do nosso organismo porque eles são tóxicos, tá? Ureia, creatinina, ácido úrico, amônia, tá? E esses analitos, né? Esses compostos nitrogenados não proteicos, eles são formados, como já disse, do metabolismo das proteínas. Nosso organismo faz metabolismo de proteína a todo instante. Então, a todo instante está sendo produzido ureia, creatinina, ácido úrico, amônia no nosso organismo, tá? E esses analitos, para eles não acumular no nosso organismo, a principal via de excreção são os rins e o fígado, tá? Então, o fígado e o rim têm que estar funcionando perfeitamente bem para que esses analitos não se acumulem. Caso eles não estejam funcionando bem, esses compostos vão acumular no nosso sangue e vai causar danos à nossa fisiologia, tá? Então, as causas, geralmente a gente fala em causas pré-renal, renal e pós-renal. Por exemplo, no aumento de ureia, tá? A hiperuremia. A hiperuremia, ela pode ser causada por causas pré-renais, ou seja, quando o sangue não chega no rim satisfatoriamente para ser filtrado, numa insuficiência cardíaca congestiva, tá? Numa perda aguda de sangue, que o camarada fisiologicamente para a função renal, exatamente para não perder mais líquido, tá? Então, basicamente, são essas as causas pré-renais. Além disso, pode ser uma produção excessiva, quando eu tenho uma destruição excessiva de proteínas. Às vezes, eu produzo mais ureia do que o meu rim consegue eliminar, tá? Nosso rim tem uma capacidade. Então, às vezes, isso pode acontecer, ok? Causas renais, como o próprio nome diz, o defeito está no rim. Aí entra quando eu tenho uma disfunção renal, uma glomerulonefrite, uma nefrose, uma nefrite, tá? Isso pode ser causado por uma pressão alta, uma diabetes, qualquer dano renal que leva à disfunção. E as causas pós-renais? As causas pós-renais são aquelas que estão depois do rim. Ou seja, a urina é produzida normalmente, o sangue é filtrado normalmente, mas essa urina não consegue sair para o meio externo. Como é que sai? Através do ureter, da bexiga, da uretra, tá? Então, quando eu tenho algum dano
que faça o entupimento desses canais de saída, eu tenho as causas pós-renais, porque essa urina vai ser reabsorvida, né? Porque não tem, vai estar formando o tempo todo e ela não tem para onde sair, ela vai ser reabsorvida no nosso organismo. Então, pode ser cálculos, né? Pode ser tumores, pode ser estrangulamento por tumores em outras regiões. Então, precisa de uma investigação, tá? Então, as causas são pré-renal, renal, pós-renal. Ok? Beleza. Quais são as consequências de uma toxicidade por ureia, por creatinina, por ácido úrico? Geralmente, o principal dano é o dano ao sistema nervoso central, tá? O nosso sistema nervoso é muito sensível ao aumento dessa substância. Então, as principais consequências é danos no sistema nervoso central. Ok? Turma, vamos falar um pouquinho de espectrofotometria, tá? A espectrofotometria é a forma que os profissionais encontraram para fazer a dosagem dos analitos. Como o próprio nome diz, fotometria quer dizer a medida de luz. Espectro é o espectro que nós enxergamos de cores. Então, todas as reações que nós realizamos no laboratório, ela tem que formar cor, tá? As cores básicas nossas são 7 cores, as cores do arco-íris, tá? Desde o ultravioleta até o infravermelho. Então, essas cores nós enxergamos e o espectrofotômetro também enxerga. Só que tem alguns espectrofotômetros que enxerga antes do ultravioleta e depois do infravermelho, tá? Então, comprimentos de onda abaixo de 400 nanômetros é considerado ultravioleta. Então, tem reações que ocorrem nesse comprimento de onda, nós não enxergamos, mas o equipamento enxerga, tá certo? Então, para que tenha a leitura das reações bioquímicas, nós precisamos de ter um espectrofotômetro, tá? Beleza. Pessoal, lei de Lambert-Beer. Lei de Lambert-Beer nada mais é do que uma lei de comparação, tá? Ou seja, à medida que eu aumento a concentração do meu analito, eu aumento a cor formada. E isso é proporcional a uma solução padrão que eu conheço a sua concentração, conheço a sua absorbância. Então, eu posso comparar aquela outra com essa solução, tá? Então, a lei de Lambert-Beer, ela propõe uma comparação do meu teste com o meu padrão. Só isso, tá? É uma comparação. E quando eu comparo 4 unidades e tenho uma desconhecida, a gente usa a regra de 3 simples para fazer os cálculos. Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais calma em outro vídeo que eu vou gravar para vocês, tá? Pessoal, conceitos básicos. O que é a solução padrão? Solução padrão, ou standard, ou STD, ou calibrador, também chamado de CAL, tá? CAL. Essas substâncias são a mesma. Padrão, calibrador ou standard. É a mesma coisa. O que é isso? É uma solução que eu conheça a sua concentração. Exemplo, padrão de glicose, 100 miligramas por decilitro. Padrão de colesterol, 200 miligramas por decilitro. Padrão de ureia, 40 miligramas por decilitro. Padrão de creatinina, 5 miligramas por decilitro. Isso já vem no kit, tá? Está escrito tanto na bula quanto no rótulo da solução padrão. Tá certo? Beleza. O que é branco de uma reação? Pessoal, o branco nem sempre é branco, tá? O branco é porque, quando o meu espectrofotômetro for fazer a leitura desse branco, eu vou falar para ele que aquela leitura é 0, tá? Então, quando a gente zera o equipamento, a gente faz isso com o branco, e geralmente o branco é o reagente que eu estou utilizando. Puro, sem acrescentar nada. Esse é o branco. Para que serve o branco? Para descontar a cor do reagente. Ok? Joia.
Pessoal, cor complementar. Expliquei para vocês, né? Que a gente enxerga uma roupa vermelha é porque aquela roupa não é vermelha. Ela tem todas as cores menos o vermelho. Por isso eu enxergo vermelho. As outras cores, a luz branca bate lá, as outras cores são absorvidas e reflete para a minha visão o vermelho. Lembram disso? Eu trabalho para vocês entenderem, mas agora já está mais fácil, tá? Então, quando eu fizer uma reação e ela ficar vermelha, eu não posso usar um filtro vermelho, uma luz vermelha, senão ela vai ficar toda lá e não vai dar absorvância para mim, a luz não vai ser absorvida, tá? Então, por isso eu uso uma luz verde, que parte da luz bate, parte reflete, parte vai passar pela reação, tá? Então, isso chama cor complementar. Pessoal, como eu estou falando que a luz vai ser absorvida, sempre a luz inicial é maior do que a luz final, tá? Porque a luz vem, passa pela reação, parte fica absorvida e só parte dessa luz atravessa. Então, é isso que a gente vai ter na nossa cabeça. A luz inicial é sempre maior do que a luz final. Ok? Ok. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Turma, vamos falar agora um pouquinho de controle de qualidade. O controle de qualidade, ele pode ser tanto externo quanto interno, tá? O controle de qualidade, ele tem o objetivo de fazer o controle dos reagentes, dos instrumentos, dos nossos equipamentos e também do nosso trabalho, tá? Então, o controle de qualidade, ele vai nos proporcionar a exatidão e a precisão. Não basta eu ser preciso, eu tenho que ser exato. Ser preciso é acertar no mesmo lugar toda vez, mas se você estiver acertando no lugar errado, não adianta, tá? Então, ser preciso e exato é acertar sempre no mesmo lugar e no lugar certo. Isso quer dizer precisão e exatidão. Nós precisamos de dar resultados para os pacientes exatos, tá? Que reflitam a realidade do seu metabolismo. Para isso serve o controle de qualidade. O controle de qualidade interno, ele deve ser realizado diariamente ou a cada vez que eu tocar a rotina. Ah, hoje eu não vou tocar glicose. Não precisa fazer controle de glicose. Eu não vou tocar glicose hoje, eu vou tocar depois de amanhã, então eu toco o controle depois de amanhã. Mas sempre que eu for tocar a minha rotina, eu preciso de tocar esse controle. Ok? Ok. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, e nem poderia ser diferente, que eu estou sozinho aqui. Eu de cá, vocês de lá, Rádio Nacional de Brasília. Turminha, controle de qualidade externo. O controle de qualidade externo é aquele que é realizado uma vez por mês. É um material que vem de uma instituição calibradora, e a gente compra esse material, a gente não sabe o que tem nesse material, a gente faz as dosagens, envia para essa empresa, para ela comparar os resultados nossos com o resultado dela e de outros laboratórios, tá? De várias metodologias, ponto final, cinética, eles fazem de tudo, tá? Então, para que serve isso? Para ver a sua exatidão, né? Por exemplo, naquele material dele tem um beta-HCG positivo, eu faço da negativo. Opa! Meu laboratório tem que rever os conceitos. Por que deu negativo? Ou o reagente não presta, ou o profissional não presta, ou você trocou a amostra, ou seja, alguma coisa você errou. Tá certo? Tá certo. Beleza. Turma, o controle de qualidade interno é realizado com solução comercial, tá? Geralmente são controles múltiplos de vários analitos no mesma amostra, tá? A gente compra isso e ele tem validade mensal. Então, você compra, usou, no outro mês você compra de novo. Geralmente, o povo do controle de qualidade externo manda material para fazer o controle de bioquímica. E você pode utilizar o material que veio para o controle externo de imunologia, que veio de parasitologia, para fazer o seu controle diário. É só você fazer alíquotas disso e guardar ali. Outra coisa que serve para você fazer controle de qualidade interno é você
guardar as suas amostras positivas alicotadas, e toda vez que você for tocar uma amostra daquele analítico, você descongela uma e faz junto. Ela tem que dar positivo, tá? Então, é outra forma de você fazer controle de qualidade interna. Então, a gente pode usar tanto a solução comercial, quanto aquelas produzidas no seu próprio laboratório, também chamadas no inglesamento que nós fazemos de in-house, tá? Ok. Essa solução in-house, geralmente, elas não são múltiplas, tá? Mas eu posso fazê-la ser múltipla também. Eu faço alíquotas, faço dosagem de um monte de analíticos e guardo aquilo congelado. Todo dia que eu for tocar, eu descongelo uma, faço e ela tem que dar naquele intervalo. Permite. Ok? Turma, água que a gente usa no laboratório, tá? Nós temos água deionizada, destilada, água miliquê, água de torneira, todas são utilizadas no laboratório. Água deionizada é aquela que a gente faz a água passar por uma coluna de troca iônica. Ou seja, ali eu tenho, como se fosse ímã, que vai tirar todos os elétrons, todos os íons que eu tenho naquela água, tá? Ficando lá no final, água pura. Só que eu não esterilizei essa água, tá? Ela continua sendo uma água não estéril, tá? Quando que eu uso a água deionizada? Para reconstituir reagentes, para colocar em banho-maria, para fazer diluições, tá? Então, para isso, eu uso essa água, ok? Água destilada é uma água que você faz ela ferver, ela evapora, você faz ela condensar e recolhe essa água. Então, ela também não é estéril, tá? Ela também não é estéril, porque aquela coluna que você fez a condensação, ela não está estéril. Ela não é livre de íons, ela só diminui um pouco a sujidade dela, tá? Porque a terra, resto de patinhas de barata, não evaporam, tá certo? Então, por isso, ela é uma água melhor que a água de torneira. E a água de torneira? É a água de torneira, tá? É uma água tratada, porém, ela tem sujidade, ela tem íons, ela tem tudo naquela água, tá? Onde você usa? Para lavar material, na primeira lavagem, depois você tem que lavar com água deionizada, tá certo? Pessoal, diabetes mellitus tipo 1. Quais são exames que a gente faz para diagnóstico e para acompanhamento? Para diagnóstico, diabetes mellitus tipo 1, autoimune, aparece mais na infância, tá? Então, glicemia de jejum é o primeiro. Deu alteração, deu lá, por exemplo, 200 miligramas, porque ela surge de forma rápida, instantânea. Então, ela já aparece já com valores altos de glicose. Quando você tem valores altos de glicose plasmática, você não realiza curva glicêmica. Então, curva glicêmica para diabetes mellitus tipo 1 a gente não usa. O que mais que a gente usa? Pode dosar a insulina, dosar o peptídeo C, dosar a presença de anticorpos anti-ilhotas, anticorpos contra insulina, anticorpos contra receptor. Então, tudo isso a gente pode utilizar para fazer o diagnóstico. E o acompanhamento? Glicose de jejum, hemoglobina glicada, dosar de insulina, frutosamina, caso esse camarada esteja usando insulina, dosar do peptídeo C, tá? Então, esses são para acompanhamento. Turma, biossegurança. No laboratório de análises clínicas, nós precisamos zelar pela manutenção da nossa saúde, da nossa vida, da vida dos animais e da vida do meio ambiente. Isso é o conceito de biossegurança, segurança da vida, tá certo? Nós estamos sujeitos a riscos. Quais riscos? De acidentes, ergonômicos, biológicos, químicos, físicos. Então, são esses 5 tipos de risco que nós estamos... Sumiu a palavra. Vê se vocês não encontrem ela aí nesse cantinho.
mas nós estamos sujeitos a esse risco. Apareceu a palavrinha. Acho que foi minha filhinha ali no cantinho, tá vendo ali ela? No cantinho. Que me trouxe essa palavrinha de volta. Beleza. Pessoal, para que a gente não esteja sofrendo acidentes, nós precisamos de impor barreiras, tá? E as barreiras primárias são representadas pelos EPIs, equipamentos de proteção individual, tá? E também a gente tem as barreiras secundárias, os equipamentos de proteção coletiva, tá? Que são lava-óleos, chuveiro de emergência, câmara de fluxo laminar, extintores de incêndio, tá? Então, tudo isso são as barreiras que a gente utiliza para não se acidentar, tá? Além disso, a nossa postura, o nosso cuidado ao realizar as atividades, tá? Pessoal, eu falei em preservar o meio ambiente. Todo laboratório deve ter um programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, PGRSS, tá? Nesse programa de gerenciamento de resíduos, a gente tem que constar nele desde a geração até o descarte dos resíduos de laboratório, tá? E a primeira coisinha que a gente tem que fazer é quantificar quanto lixo a gente gera e fazer o possível e impossível para gerar menos. Então, o gerenciamento de resíduos começa com a baixa geração de resíduos. Depois, a segregação, ou seja, separar o que é lixo comum, o que é lixo biológico, o que é lixo químico, o que é lixo, separar isso, porque cada um tem uma forma de descarte, tá? E hoje, para descartar resíduos de laboratório, paga, custa, é por peso. Então, quanto menos você gerar, quanto mais você segregar, menos você vai pagar e menos você vai contaminar o meio ambiente, tá? Turma, eu falei para vocês lá atrás de hemoglobina glicada, né? Para fazer acompanhamento tanto do diabético tipo 1 como do diabético tipo 2, tá? Tem pacientes, pessoal, que faltando uma semana, 2 semanas para fazer uma consulta médica, para fazer um exame de laboratório, ele faz uma restrição alimentar fortíssima e a glicose dele vai para normal, tá? Como é que o médico sabe que ele não fez o regime nos últimos 60, 90 dias? Dosando uma hemoglobina glicada, que ela representa cerca de 60 a 90 dias do metabolismo glicêmico desse camarada. Então, quando eu tenho uma hemoglobina glicada alta e uma glicose normal, é de paciente bandidinho, que está tentando te engrupir, tá? Ele está tentando se fazer de bom moço, mas, na verdade, ele comeu doce, ele comeu macarrão, ele comeu pão à vontade. Faltando 5, 10 dias para fazer o exame, ele para, a glicose dele vai dar dentro do esperado pelo médico. Não é que vai dar normal, mas dá ali 130, 140, que é o que eles esperam que o paciente consiga manter. Só que a glicose dele teve lá 300, 350, 400, durante quase todos os 60, 90 dias anteriores, tá? Porque ele comeu à vontade. Tá, gente? Então, isso faz com que esse paciente seja pego, né, na mentira. Então, tá joia, turma. Obrigado a vocês, tá? Espero que tenham uma boa semana de prova, semana que vem. E precisando de ajuda, depois da prova, eu estarei à disposição. Mas se precisar de alguma ajuda quanto a essa revisão que nós fizemos, pode me chamar que a gente conversa, ok? Obrigado.